Parece que a gente mal acorda e já tá sendo atropelados, né, por um milhão, um turbilhão de coisas. E quando a gente vai dormir, a sensação é de não ter feito nem metade de tudo aquilo que queríamos, mesmo sem ter parado por nem um instante ao longo daquele dia. E eu mesma andei passando por situações parecidas com essa, momentos onde eu trabalhei muito e sem nem mesmo parar para almoçar direito, resolvendo muitas coisas minhas e não minhas também. Quando eu digo trabalhar muito, não envolve só aquele trabalho externo que a gente tem. No meu caso, não envolve só o trabalho no consultório, não envolve só o trabalho com os pacientes. É o trabalho em casa, é o trabalho, no meu caso, consultório, gestão de agenda, família, filho, organização de dia, supermercado, comida, refeições, né? E você aí vai ter as suas particularidades também no seu dia, na sua rotina, nas suas obrigações e nas suas tarefas. Só que o que aconteceu comigo no meio disso tudo? O que aconteceu comigo no meio dessa situação onde eu me vi num turbilhão de coisas para fazer, com aquela sensação de que o tempo estava passando assim e eu não dava conta de fazer nem um terço? Aconteceu que eu me deixei de lado. Eu faltei exercício, deixei de fazer os meus exercícios, de fazer atividade física, eu descuidei da minha alimentação, eu acabei dormindo mal em função disso, porque dormi muito tarde, né? E isso tudo me levou a ficar com menos disposição, inclusive tendo uma queda na minha imunidade. Olha só, eu senti isso, senti que me faltava tempo, senti que eu não estava dando conta. Só que eu comecei a ficar sem tempo só para mim. Para as outras coisas todas, eu tava arranjando tempo. E talvez você passe por isso também. Você arruma tempo para ajudar todas as outras pessoas, para fazer todas as outras coisas, e quando é para si mesmo, não sobra mais, né? Só que eu me dei conta de uma coisa. Não era isso. Não é que eu estava sem tempo para mim. A questão é que eu tinha as mesmas 24 horas de sempre. O problema é que eu quis fazer muito mais coisas do que aquilo que eu realmente dava conta. Então eu senti essa sobrecarga no meu dia a dia. E no final das contas, nada rendia, porque eram tantas coisas para fazer que eu não conseguia fazer direito. E quando chegava a hora de eu me cuidar, de eu fazer algo por mim, o cansaço já era tão grande, né? Que eu não conseguia fazer. Eu não tinha vontade, eu estava desanimada. Eu não queria, eu queria só ficar descansando ali. Olha que interessante. Quando é para os outros, a gente arruma esse tempo. Outros inclui tudo: trabalho, amigos, conhecidos. Mas quando é pra gente, a gente não faz. E se isso também acontece com você, deixa eu te contar o que eu fiz para superar esse momento, para resolver essa situação, que você também pode fazer aí na sua vida, na sua casa, e que com certeza vai mudar o rumo do seu emagrecimento se colocar tudo isso em prática. Eu tive que repensar essa minha rotina que eu vinha vivendo e colocar tempo para mim novamente em primeiro lugar. Eu passei a olhar para minha semana e ver quais dias eu iria reservar primeiro para mim, para o meu autocuidado, como que eu ia organizar a minha alimentação e depois começaram a entrar as outras coisas. E pode parecer um pouco complicado pensar em como fazer isso, mas eu vou te explicar direitinho como fazer. Imagina que você tenha um jarro nas suas mãos, um jarro, uma garrafa, tá? E que você tenha pedras e você tenha areia também. O jarro representa o seu emagrecimento, tá? As pedras representam as coisas importantes para que esse emagrecimento aconteça de verdade, para que você tenha os resultados que você está buscando. A areia vão representar aquelas coisas superficiais, aquelas coisas que só tomam o seu tempo, aquelas coisas que você fica fazendo pelos outros, pelas outras pessoas para atender muitas dessas demandas dessas outras pessoas, ok? São as coisas superficiais. Quando você pega esse jarro, que corresponde ao seu emagrecimento, e enche ele com a areia, que são todas as coisas superficiais ou as demandas dos outros, das outras pessoas,
não sobra espaço para você colocar nesse jarro as pedras, que são as coisas fundamentais para que o seu emagrecimento aconteça. Então, o que é importante da gente pensar nesse contexto, nesse exemplo que eu estou trazendo? Se você encher o seu jarro de areia, as pedras não cabem. Agora, se você colocar primeiro as pedras, que são as coisas importantes, que são as coisas relevantes, que são o que vão fazer você de fato emagrecer, você ainda tem espaço para areia. Porque essa areia, ela vai entrando, ela vai se encaixando, ela vai ocupando aquele espaço que sobrou. Mas ela não vai ocupar todo o espaço, tirando o espaço das pedras, que são as coisas importantes para o emagrecimento acontecer. Então, o que isso quer dizer, gente, é que muitas vezes nós assumimos um monte de tarefas, a gente se envolve em vários compromissos, em várias coisas, porque talvez lá no fundo, lá no fundinho, nós não estejamos prontos ou não temos coragem ainda de encarar a responsabilidade que o emagrecimento exige de nós para acontecer. Então a gente vai fazer um favorzinho aqui para uma pessoa, outro favorzinho ali para outra pessoa, faz o que alguém pediu aqui, o que alguém pediu ali, fala um monte de sim para todo mundo e acaba querendo abraçar e resolver tudo para todos e não consegue fazer por si mesmo o que poderia e o que deveria. E assim a gente vai enchendo o nosso jarro do emagrecimento com areias e as pedras não têm o seu espaço.